Olá, sou Bruno Paes, bem-vindos ao Algarve, bem-vindos à Quarteira. A cidade de Quarteira, no Algarve, foi o palco para a jornada de abertura da Taça da Europa de Triatlo. Um palco privilegiado para a prática desportiva, dotado de excelentes infraestruturas ao longo de todo o concelho de Lolé. Esta excelente rede desportiva e um clima ameno ao longo de todo o ano proporcionam uma ocupação sem par no nosso país. Este município organiza nestes últimos anos mais de 2 dezenas de provas internacionais no seu concelho, durante o ano inteiro. Esta é uma delas, juntamente com outras, e que se realizam só neste mês ou nestes próximos 15 dias. Temos aqui várias provas de âmbito internacional. Para nós também é uma satisfação continuar a apostar no triatlo e agora no novo ciclo olímpico que vai nos levar até ao Rio de Janeiro em 2016. Para o Presidente da Federação de Triatlo de Portugal, o elevado retorno oferecido por esta prova merece um maior apoio. De facto, isto parece caro, mas é barato, atendendo a todos os recursos que consegue trazer. Nós fizemos um esforço enorme para ter esta prova e no futuro teremos que reequacionar, porque nas condições atuais os custos aumentam todos os dias e as receitas cada vez são menores. Portanto, não é fácil num contexto destes. Vamos então ver o percurso que os atletas de júniores tinham para fazer neste triatlo de Quarteira. Começamos pelo segmento de natação, um segmento com um percurso de 750 metros de natação em plena praia de Quarteira, uma volta apenas para nadar. Depois seguiam-se 3 voltas, 20 km de extensão para o ciclismo, um ciclismo bastante duro, feito essencialmente nas principais artérias da cidade de Quarteira. E finalmente o atletismo, 2 voltas ao percurso com 2,5 km. Começamos então por olhar para a prova feminina desta Taça da Europa de Júniores. Um bom lote de inscritos, onde o destaque ia para o contingente nacional, onde Luísa Codenso, depois do segundo lugar em 2012, tentava aqui voltar a subir ao pódio. Espero conseguir um bom resultado, como o ano passado. Se conseguir melhor, excelente. Se não conseguir, vai ser excelente também, porque vou dar o meu melhor e tentar um excelente resultado. Ora, vamos então para a partida sempre espetacular, para o segmento de natação desta Taça da Europa de Júniores de Quarteira, com 2 dezenas de atletas a marcarem presença. Nesta primeira fase da prova era a holandesa Maya Kingman, que ganhava uma ligeira vantagem sobre este grupo de 20 atletas, onde estavam também as portuguesas que seguiam aqui bem colocadas. Sem dúvida nenhuma, 8 atletas portuguesas neste pelotão, com destaque natural para Luísa Condesso e também para Melanie Santos. Melanie Santos havia ganho esta prova na temporada passada. Luísa Condesso foi segunda, mas depois disparou para uma temporada muito interessante. 7ª no Europeu, 10ª no Mundial e ainda venceria a prova também da Taça da Europa Júnior, mas de Aveiro. Vimos ali também a britânica McLeish com uma vantagem interessante, mas de certa maneira a fugir de rota, mas também prontamente a olhar para a frente, a perceber onde estava a boia e a reposicionar a sua trajetória, ainda que perdendo ali 2 metros para o pelotão perseguidor. Ora, estávamos então numa fase decisiva da prova, era o rondar de mais uma boia, para depois fazer então a aproximação à areia e para sair para o parque de transição. Nesta fase também a portuguesa Andreia Ferrum fazia um segmento de natação ao seu melhor nível. É de facto a primeira vez que Andreia Ferrum sai na frente de um pelotão, logo seguida pela sua colega de seleção Luísa Condesso. Aqui estão as 2 atletas a fazer a transição. Esta fase é muito importante. Vemos também a Melanie Santos, ela que surgia aqui depois de uma lesão traumática que afetou o seu arranque de temporada, mas a pouco e pouco a começar também a surgir em bom nível a atleta Melanie Santos. Mas a verdade é que é a britânica que sai melhor do parque de transição, ganha uma pequena vantagem. Flori McLeish sai ligeiramente na frente da holandesa, que depois rapidamente vai na companhia de Flori McLeish. É verdade, Maya Kingma a sair muito forte, a própria britânica inicialmente a sentir alguma dificuldade para acompanhar a holandesa, a própria espanhola Laura Gomes Ramon
tenta também isolar-se e juntar-se àquelas duas, mas fica ali com 2, 3 metros de diferença e a dupla isola-se. A espanhola Laura Gomes Ramon fica no grupo das portuguesas e pouco também o grupo perseguidor a começar a organizar-se e a tentar reabsorver aquelas duas atletas. Aliás, foi determinante essa organização do grupo perseguidor que, com o decorrer da prova de ciclismo, conseguiu apanhar as fugitivas e depois foi um grupo mais compacto que fez as últimas voltas neste percurso. Vamos ter a oportunidade de ver isso mesmo. A verdade é que para já o entendimento entre Kingma e McLeish está a ser perfeito. A espanhola Laura Gomes por diversas ocasiões passou na frente do pelotão. Também a atleta eslovaca Ivana Kuriakova por diversas ocasiões ali foi surgindo, assim como também Luísa Condesso. Referir que neste grupo, entretanto, tínhamos já mais atletas portuguesas, era o caso de Ana Ramos também e da Sara Tenrinho. Estavam já juntas neste grupo que vai aparecer de 10 ciclistas. É um grupo com mais 10 ciclistas que depois faz a chegada ao parque de transição para o atletismo. Aqui vemos as atletas portuguesas já passarem para o segmento de corrida, um segmento que iria ser determinante e decisivo nesta prova. Sim, mas com várias hipóteses ainda em aberto para as cores nacionais. Ana Ramos e Luísa Condesso eram as mais rápidas de entre as atletas que corriam por Portugal. Mas rapidamente Luísa Condesso, apesar de muito jovem, já ter alguma experiência e rapidamente a encostar na frente da prova. Aqui é a espanhola Laura Gomes quem vai imprimindo o ritmo na frente do pelotão e a provocar ali a ruptura para Ana Ramos. Apenas duas portuguesas ficavam na frente, eram elas Luísa Condesso e Andreia Ferrum. Mais tarde, ainda com a espanhola a acelerar, passava a ser apenas Luísa Condesso a conseguir acompanhar o ritmo de Gomes e também de Ivana Kuriakova. Aqui Andreia Ferrum a ver o grupo da frente mais longe, um grupo da frente queria apertar o passo e também para a eslovaca Kuriakova se distanciar das suas duas perseguidoras e assim conseguir vencer isolada esta prova de quarteira. And the winner, Ivana Kuriakova. It wasn't really hard, I enjoyed it and I won, there's nothing to complain about. Já a portuguesa Luísa Condesso mostrava satisfeita com o segundo lugar alcançado nesta prova de abertura da Taça da Europa de Triatlo, um segundo lugar que é a mesma posição que a portuguesa alcançou em 2012. Foi um bom começo, vim para melhorar o ano passado, não foi possível, mas fazer segundo outra vez é ótimo para mim. Como é que correu a prova? Não correu muito bem, tive alguns azares na transição, perdi o sapato de encaixe, acabei por perder 30 segundos, foi imenso tempo, tive de me esforçar para apanhar o grupo. Depois foi tentar o máximo e conseguir andar na frente. Para a espanhola Laura Gomes, depois de um segmento de natação menos positivo, o terceiro lugar foi um justo prémio. Ha sido una prueba difícil, yo venía un poco cortada de la natación, pero la bici es dura, me ha ido bastante bien, estaba fuerte y he bajado a correr con el grupo, he podido disfrutar al final y la verdad es que muy contenta y muy bien. O pódio final da primeira etapa da Taça da Europa de Júniores de quarteira. Luísa Condesso então a repetir o feito da temporada passada, excelente prestação também para Andreia Ferrum, que termina na quarta posição, top 5 com Ana Ramos. Segunda prova do fim de semana de quarteira, destinada aos júniores masculinos, uma prova que contava com um pelotão numeroso e onde o português Francisco Machado pretendia fazer melhor que o terceiro lugar alcançado em 2012. Espero que a prova corra bem. Eu não estou muito preocupado assim com a classificação, quero só fazer a melhor prova possível e pronto, e não estar muito nervoso para a prova. Início do segmento de natação da prova de júniores masculinos da prova portuguesa da Taça da Europa de Triatlo, logo no arranque, um arranque bastante forte dos atletas presentes nesta etapa. Um pelotão muito interessante, com praticamente 60 atletas e desde logo com o atleta norueguês Jorgen Gundersen, ali com um batimento de pernas tremendo, apenas o português Pedro Gaspar, mais um nadador fantástico a ter a capacidade de acompanhar o norueguês e o pelotão rapidamente a alongar, sobretudo após aquela viragem da boia que vamos vendo ali, é sempre um ponto de estreitamento e à saída da boia o pelotão estica. E antes da dobragem da segunda boia, o norueguês a conseguir destacar-se mesmo de Pedro Gaspar, ficava assim em posição intermédia. O norueguês a sair muito forte para a transição e a chegar com ligeira vantagem ao parque de transição
e depois também montar na bicicleta sozinho. Pedro Gaspar ainda tentava encostar junto de Jorgen Gundersen, mas ele a sair muito, muito rápido. Tentava aqui o norueguês ganhar uma vantagem sobre os mais diretos adversários, num numeroso pelotão do qual faziam parte todos os grandes candidatos ao triunfo. Integrados neste grupo estavam também 5 atletas nacionais: Pedro Gaspar, Alexandre Nobre, Ricardo Calado e também Miguel Cassiano, e ainda David Luiz e Francisco Machado. Sem dúvida que boas prestações dos atletas portugueses. Pedro Gaspar a não conseguir estar com o atleta norueguês, mas a verdade é que também a estratégia escolhida por Jorgen Gundersen a não ser a melhor. Ele sozinho iria desgastar-se bastante, enquanto que o pelotão perseguidor, também com muitos atletas do país vizinho, tinham também um contingente muito numeroso ali no principal grupo, iam deixando o norueguês em linha de vista e deixavam, digamos assim, matar as pernas para, no momento decisivo, anular a vantagem de Gundersen. Previa-se esse anular de vantagem e ele veio mesmo a acontecer. O norueguês não resistiu ao melhor andamento que era imposto por este grupo perseguidor, que na frente iam trocando de posições na tentativa de chegar rapidamente ao líder da corrida. Isso aconteceu, o norueguês acabou por ser absorvido e depois foi uma luta com um grupo de mais de 20 atletas. A verdade é que também, à medida que o dia ia avançando, também o vento ia aumentando de intensidade, isso naturalmente que prejudicava os atletas que estavam isolados, como era o caso de Gundersen. Aqui vemos o momento onde os atletas iniciam a terceira e última volta a este percurso de quarteira. Um percurso exatamente igual ao que fariam depois as elites e também idêntico àquilo que vimos as atletas júniores femininas fazer, com uma subida acentuada que os atletas faziam por 3 ocasiões, que não permitindo fazer grande diferença, deixava ainda assim uma marca nas pernas para o segmento de corrida final, segmento em que os atletas iam já pensando nesta fase mais rolante do percurso. Espanhóis sempre muito ativos na cabeça do pelotão. Preparava-se já o segmento de corrida e quem sai melhor é um irlandês, mas os portugueses também não deixam os créditos por mãos alheias e vão sair aqui muito bem posicionados. Poderia ser algo melhor para alguns dos bons corredores, como é o caso de Francisco Machado, que acompanhámos no início. Aqui é Constantine Doherty, o atleta irlandês, depois de uma natação menos conseguida, esteve muito ativo no segmento de ciclismo e depois a sair com uma transição excelente e a ganhar ligeira vantagem. Alexandre Nobre de destacar a sua prestação. Também Pedro Gaspar a sair muito forte, David Luiz a sair igualmente em bom ritmo e nesta altura, finalmente então, Francisco Machado a encontrar o seu ritmo, ele que era claramente um dos melhores corredores deste pelotão, um pelotão já muito esticado e, portanto, uma transição menos conseguida poderá ter sido fatal para o Francisco Machado reeditar um pódio nesta edição 2013. Aqui o grupo da frente, já com Montoya a posicionar-se muito bem na cabeça da corrida e depois de terem já absorvido o irlandês Doherty. A partir desta altura era o espanhol António Serrat quem ia sofrendo bastante e acabava por descolar. Alexandre Nobre e Francisco Machado estavam na luta pelo top 5. Um pouco mais atrás víamos David Luiz e Pedro Gaspar e na frente entrava-se na reta da meta. Uma reta da meta onde iria ter lugar uma verdadeira batalha pela vitória nesta prova de júniores da Taça da Europa de Triatlo e onde o francês Montoya acabou por levar a melhor no último metro sobre o holandês Van Egdom. Uma vitória muito festejada pelo francês Montoya. J'ai bien nagé, je sors dans les 10 premiers. Après en vélo, je suis juste resté dans le groupe et je pense que j'ai très bien couru et je gagne au sprint finalement juste devant le deuxième. Pretty hard competition. The swim was tough. I had a pretty bad swim, like 40 seconds behind the first group. But on the bike it was just one long string, and on the top of the first climb we were one big group, and yeah, I'm pretty happy. Adaptado a provas mais duras, o irlandês Doherty saiu satisfeito com o terceiro lugar alcançado em quarteira. I was sick before I started, like I was, and I wasn't sure if I was going to do good, but and after the swim it was a bad swim and I got kicked in the face, the goggles fell off. So on the bike then we worked together and we got to the front pack before the first hill. So it was good, and then I kept attacking on the bike to try and get rid of the other guys, and then just hell for leather on the run. That was it.
Já o português Francisco Machado foi o melhor entre os atletas nacionais, terminando a prova na 5ª posição, enquanto que Alexandre Nobre foi 8º, os únicos portugueses que ficaram no top 10 desta prova de quarteira. Aqui o momento de consagração dos 3 primeiros atletas, Montoya, Van Ekdom e Doherty. Também o quadro de classificação dos 8 primeiros, com 2 portugueses, Francisco Machado em 5º, Alexandre Nobre em 8º. Daqui a pouco não perca a prova de elite feminina da Taça da Europa de triatlo e saiba quem venceu pela primeira vez na prova portuguesa. Agora avançamos com a segunda etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo. Ora, depois da prova inaugural em Alpiarça, as equipas viajaram para o Algarve, onde teve lugar a segunda jornada deste Nacional de Clubes. Este é o arranque para o segmento de natação, cerca de 300 de atletas, onde a equipa do Águias de Alpiarça surgia aqui no Algarve fortemente reforçada e com vontade, David, de retirar a liderança do campeonato ao Benfica. Sem dúvida, os Águias de Alpiarça com a estratégia muito bem montada, inclusivamente a trazer aqui alguns atletas apenas para uma tarefa de trabalho, para deixar na frente Ricardo Jorge. Vamos ter a oportunidade de ver isso mesmo. Nesta fase era precisamente um dos atletas dos Águias de Alpiarça, ali com a touca verde, Rui Tenrinho, caía liderando o pelotão. Depois, com a touca azul mais sobre o lado direito, vemos o braço do gigante Nuno Laurentino, que era para já o primeiro atleta do Sport Lisboa-Benfica. Rui Tenrinho, que aparecia aqui depois de uma prova feita na véspera nas elites masculinas. Exatamente, uma prova que vamos ter a oportunidade de acompanhar dentro em pouco. No dia seguinte, ele estava já não ao serviço da seleção, mas ao serviço dos Águias de Alpiarça. Ele não vai terminar a prova, mas para já está a criar condições para que um colega de equipa fique mais adiantado em relação à competição. Referir que, em termos coletivos, os resultados são apurados pela soma dos tempos dos 3 primeiros. Portanto, se houver um atleta que tenha um tempo substancialmente inferior a todos os adversários, está naturalmente também a beneficiar a sua equipe. Rui Tenrinho aqui merecia mesmo um forte aplauso, ele que desde cedo assumiu que tinha que ser ele a lebre da equipa, ou seja, tudo fez para puxar os seus companheiros de equipa para a frente e para manter uma diferença sobre o restante grupo. O único benfiquista que acompanhou Tenrinho nesta corrida quase solitária da natação foi mesmo Nuno Laurentino. Exatamente, Nuno Laurentino, como sempre, grande nadador de águas abertas, também o foi em piscina, e agora com uma abordagem muito interessante e também muito descontraída e bem disposta ao triatlo, apesar de tudo, a surgir aqui na segunda posição. Depois outro atleta dos Águias, Vasco Pessoa, surgia ali, assim como o João Curado e também o Ruben Costa. Aqui está Rui Tenrinho a sair de certa forma confortável do parque de transição, depois também a montar com alguma tranquilidade na sua bicicleta. E ali víamos o grupo que surge logo depois, o grupo de Nuno Laurentino e também do sportinguista João Curado. Oportunidade também de vermos Vasco Pessoa, que procurava dentro do parque onde estavam os seus colegas de equipe. E aqui víamos já a Liliana Alexandre, que ela é do atleta do Sporting e que surgia aqui na 3ª posição do setor feminino, atrás de Agda Martins do Cáceres e também de Ana Filipa Santos do Águias de Alpiarça, que surgia aqui na 1ª posição do setor feminino. Estava a ser uma competição feminina também muito interessante de acompanhar, com diversas mudanças de posição. De novo, o grupo perseguidor. Aqui, curiosamente, é um dos homens dos Águias de Alpiarça que surge na liderança de um grupo que vai no encalço de Ricardo Jorge e também de Rui Tenrinho, os 2 atletas dos Águias que seguiam isolados, portanto, de certa forma, ali alguma menor sintonia entre os colegas de equipa. Apesar de tudo, é de dizer que Rui Tenrinho fez um grande trabalho neste segmento de ciclismo. Ele puxou verdadeiramente Ricardo Jorge para a frente. Este do nunca perdeu tempo em relação ao grupo perseguidor, um grupo bastante composto de atletas, e chegaram com alguma vantagem ao parque de transição para a corrida. Sem dúvida nenhuma, a estratégia muito bem montada por parte dos Águias de Alpiarça. É o jovem Ricardo Jorge quem se prepara aqui para, quem sabe, obter a sua primeira vitória em termos absolutos nas competições nacionais. Rui Tenrinho ainda passa para a sua frente para lhe dar alguma ajuda mais no arranque do segmento de corrida. Depois vem outro atleta dos Águias, é o espanhol Brais Canosa, ele que no dia anterior tinha estado também a representar Espanha na competição de elite.
e finalmente um grupo perseguidor também de grande qualidade, onde vêm ainda mais atletas dos Águias de Alpiarça. Portanto, não havia dúvidas em relação a quem seria a equipa vencedora e quem iria assumir a liderança do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo. E este é já o galego Brais Canosa, ele que surgia já no encalço os seus companheiros de equipa que estavam mais à frente. Aliás, o Alpiarça fez aqui uma prova notável, com muitos atletas nos primeiros lugares. E agora vamos assistir à entrada do grupo onde vêm as líderes da classificação feminina. Nada mais, nada menos que Liliana Alexandre, também Águeda Martin e depois Vitória Oliveira, que era aqui, lá está ela a passar já na fase de corrida, ela que era a líder da competição. No grupo imediatamente a seguir surgia Liliana Alexandre. Ela vinha no grupo de Sérgio Dias, que se vê ali atrás, o atleta do Núcleo Sportingista da Golgã. Acabava por ter uma palavra importante da forma como contribuiu para que Liliana Alexandre reduzisse a diferença para as 3 atletas que seguiam na frente. Aqui está a atleta do Sporting Clube de Portugal, é uma excelente corredora e viria já na fase final a conseguir ultrapassar todas as suas adversárias e vencia. Correu bem, o percurso de ciclismo é um bocado duro porque havia um bocadinho de vento e tem aquela subida, mas senti-me bem na natação, o ciclismo correu melhor que aquilo que eu esperava, na corrida também me saí bem, depois foi só tentar recuperar para o primeiro lugar. Aqui vemos o pódio com as 3 primeiras classificadas. No setor masculino, Ricardo Jorge dava a melhor sequência à estratégia montada pelos Águias de Alpiarça. Foi um trabalho não só meu, foi de toda a equipa. Agradeço desde mais a toda a equipa que esteve presente nesta prova, que me ajudou também a chegar à frente. Temos também 2 espanhóis a ajudarem a vencer o Campeonato Nacional. Por enquanto o trabalho está a ser bem feito, esperemos continuar assim. O pódio final do setor masculino deste Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, com 3 atletas do Alpiarça. Também as classificações individuais dos 3 primeiros em cada género. Ainda também vamos ver as classificações coletivas, aqui estão elas desta prova. Resultados que, somados à pontuação da Alpiarça, dão a liderança nos Águias em ambos os géneros. Mais à frente, saiba quem vence a prova maior da etapa portuguesa da Taça da Europa de Triatlo e assista à emocionante luta pela vitória. Agora é tempo de olharmos para a prova de elite femininas desta prova inaugural da Taça da Europa de Triatlo. Ora, pela frente as atletas tinham um percurso de distância olímpica. Exatamente, era um percurso essencialmente semelhante àquele que vimos os júniores cumprir. 1500 metros de natação divididos em 2 voltas. Depois vamos ter um segmento de ciclismo com 6 voltas, fazendo um total de 40 km. É um percurso essencialmente plano, se bem que ali a meio há uma subida que as atletas vão cumprir por 6 vezes, vai trazer alguma dificuldade acrescida a todas as participantes. As provas de elite terminam com 10 km de corrida, vão ser 10 km ao longo do calçadão de Quarteira divididos em 4 voltas. Em prova estavam nada mais nada menos que 5 das mais experientes atletas internacionais. Ora, a campeã do mundo de triatlo de sub-23, a britânica Nana Stanford, antecipava aqui uma prova difícil. I've come here today, it's my first race of the season, so I really just want to get round in one piece and remember what it is to do a triathlon and remember all the pieces that go with it, like when to eat and when to drink and transitions. So yeah, I just want to go out there and have a good race, and if on the run I feel good, maybe I'll be able to push on, and you never know, so we'll have to see. The end of last season was great for you, you became world champion. What are your goals for this year? This year we've obviously got qualification for the Commonwealth Games in Glasgow in 2014, so that'll be the main aim. And I think really just stepping up now from being World Under-23 champion and racing against, in earnest against the seniors, and no hiding anymore really. So. Já para Lauren Grooves, esta primeira prova da temporada iria servir essencialmente para aferir das suas capacidades neste início de época. Well, this is my first race this year, so I just want to see where my fitness is, and next race is the World Championship Series race in 2 weeks in San Diego, so this is just a tune-up race. Para a espanhola Marina D'Amblecourt, este início de temporada é bem diferente dos últimos por causa do final da época de 2012 com os Jogos Olímpicos. Es una temporada un poco extraña porque después de los Juegos viene gente nueva que a lo mejor son muy buenos pero no conocemos, y luego gente que ha competido en los Juegos pero
no sabemos si ya están muy cansados de tanto competir o lo que sea. Entonces, pues es una prueba que creo que va a estar muy abierta a todo el mundo. Entonces, pues, no sé, yo conozco la prueba, sé bastante cómo es el circuito y pues he tenido aquí buenos resultados, pero estoy un poco perdida porque también hay mucha gente que no conozco. Para a holandesa Sarisa de Vries, o objetivo de Quarteira era somar pontos e TU numa altura em que grande número de holandesas começam a aparecer no triatlo. We have a good program back in the Netherlands, and it shows that it works. So hopefully we can continue that. Tudo postos para a partida desta corrida de elites femininas que ia marcar esta prova de Quarteira, uma prova da Taça da Europa, ali o line-up onde elas começam a alinhar para então fazer o segmento de natação. Uma partida do chamado formato partida australiana com uma corrida para o mar, sempre espetacular, naturalmente que umas atletas mais à vontade que outras. Desde logo uma atleta russa, Anastasia Abrasimova, a partir muito rápido, vamos ter a oportunidade de ver que ela, ao cabo de pouco mais de uma centena de metros, tem já uma ligeira vantagem sobre o pelotão. Ela ali está, a passagem da primeira boia, que estava situada a qualquer coisa como 290 metros, e já Abrasimova com uma vantagem interessante sobre o grupo perseguidor. Ora, algum vento marcou este início de prova, um vento que se fez sentir em Quarteira neste segmento de natação e que obrigou, ou que levou, aliás, a um segmento de natação um pouco mais lento. Esperavam-se tempos na casa dos 19 minutos, mas a verdade é que as primeiras atletas acabaram todas por nadar em 21. Não que o segmento de natação estivesse mais longo, a prova foi bem medida, digamos assim. A verdade é que o forte vento dificultou muito, isto apesar de ser uma natação com fato isotérmico. Aqui vemos a saída da água, sempre uma altura espetacular e que permite também ao público identificar quem são as atletas que seguem na frente. Aqui para já vimos a atleta russa, de quem já fomos falar, a Anastasia Abrasimova, também um plano interessante que via algumas das atletas que iam já perdendo o terreno para o pelotão principal. Veja-se a diferença que a Abrasimova leva já para as suas mais diretas adversárias, contudo, na dobragem desta boia, a russa perde distância para as suas adversárias e deixa que elas se aproximem um pouco mais. Exatamente, por certo ali há alguma desorientação numa determinada fase. Prestação francamente positiva teve a campeã do mundo de triatlo no escalão sub-23, a britânica Nan Stanford, Sarisa de Vries, segunda classificada nessa prova, a sair um pouco mais atrás, e que uma imagem importante também, Maria Szczesnik, ela que partia com o número 1, queria dizer que era a atleta melhor colocada em termos de ranking, estava perto das primeiras na transição, mas ela vai ter um arranque menos feliz do segmento de ciclismo e vai ficar afastada da luta pelos primeiros lugares à conta de um arranque menos conseguida. Aqui ela ainda no encalço de Gillian Sanders, quando Abrasimova e Nan Stanford seriam as primeiras a montar na bicicleta para iniciar os 40 km de ciclismo. Ora, nesta transição para o ciclismo, cedo se percebeu que com tanta qualidade na frente, quem não estivesse neste grupo da frente, havia muito seriamente não iria lutar pela vitória. A esmagadora das candidatas ao triunfo estava aqui Rebecca Robbins, estava aqui Sarisa de Vries, estava aqui Nan Stanford, Gillian Sanders e, portanto, vida difícil para quem tivesse tido um segmento de natação menos conseguido ou quem tivesse tido, como foi o caso de Maria Szczesnik, uma transição e um arranque para o segmento de ciclismo menos possante. E há pouco já víamos ali nas imagens, já num grupo perseguidor, um grupo que não reagiu desde logo, e assim Maria Szczesnik ficava apenas com a companhia de Marina Damlai-Curto. É certo que havia por ali outras atletas, mas a verdade é que faltavam pernas de qualidade, digamos assim, para diluir a vantagem do grupo da frente. Na frente trabalhava-se muito bem, o grupo ia rendendo na cabeça do pelotão, a cabeça da corrida, e por isso era normal que a vantagem deste pequeno grupo fosse aumentando para o grupo que vinha mais atrás e onde vinha também algumas candidatas à vitória que ficaram logo pelo caminho após este segmento de ciclismo. Uma das atletas mais ativa era a jovem alemã Rebecca Robbins, ela que é conhecida pela sua capacidade no segmento de corrida. Aqui a transição e desde logo, desde o primeiro metro do segmento de corrida, Nan Stanford a sair fantástica para os 10 km de corrida finais. Foi claramente a chave desta prova, com a Nan Stanford a sair muito melhor que a concorrência e a deixar logo ali um espaço considerável para o grupo perseguidor. Ela que nos 2 primeiros quilómetros, na primeira volta, ou seja, em 2,5 km, ganha 50 segundos às adversárias. É uma vantagem impressionante por parte da britânica. Já tínhamos indicadores dela da sua temporada de inverno,
onde ela competiu em algumas provas de corrida na estrada, com prestações para provas de 10 km na casa dos 32 minutos e 50 segundos. É de facto uma vantagem, uma prestação tremenda. Quando vemos aqui Olesia Pristaiko, a atleta ucraniana, que deixou mal a sua bicicleta dentro do parque de transição e estava condenada, digamos assim, a passar 15 segundos na penalty box. Aqui é já a luta pelo segundo lugar, uma luta que foi entregue a Robisch e também a Sanders, enquanto na frente era Nana Stanford que lhe chegava para a concorrência e iria caminhando calmamente para a vitória nesta prova. Ela fez 5 km num ritmo tremendo, depois na terceira das 4 voltas levantou um pouco o pé, porque já tinha uma almofada de tempo suficiente para gerir e desfrutar. Estava feito o teste, estavam tiradas as conclusões em relação ao treino. Temos uma atleta, sem dúvida nenhuma, capaz de estar entre as melhores em qualquer prova do calendário internacional, e aqui é já a celebração com o público, vitória para Nana Stanford. That's the first time I've ever sort of come out front pack with the swim, so I was really pleased with that. And that's probably, you know, what I'm most pleased with this today. The bike was good fun though as well. There's a few of us that were willing to work, and it was good. And then just got onto the run and started running, and couldn't quite believe how quickly I was moving away from everyone. But it was a solid effort, and everything went smoothly. So hopefully now I'm looking forward to going out over to San Diego. But it was a great race, and hopefully I'll come back next year. Aqui o sprint final na luta pelo segundo lugar, com a jovem alemã a realizar uma prova inteligente, acabando por alcançar o segundo lugar em cima da meta. O pódio final da primeira prova da Taça Europa de Elites Femininas, realizada em Quarteira, com Nana Stanford a chegar à vitória depois do 6º lugar em 2012. Também as 8 primeiras classificadas, com Stanford, Roberts e Sanders à cabeça. Olá, eu sou o João Serrano, bem-vindos ao Algarve, bem-vindos à Quarteira. Na prova destinada às elites masculinas contava-se um bom número de atletas, entre os quais destacavam o francês Aurélien Rafael e o espanhol Fernando Alarza. Bueno, es la primera carrera del año, estamos todavía un poco en ese proceso de que llegaran carreras más importantes y siempre hay que tener en cuenta, ¿no? la gente que corre en Quarteira, tanto franceses, sobre todo portugueses, ¿no? Competir en casa siempre es un plus, siempre son gente que hay que tener en cuenta. Y bueno, se luchará y intentaremos hacer lo mejor posible. Entre os portugueses, o forte contingente nacional procurava um bom resultado numa prova em que jogava em casa. Para mim, acho que é das provas melhor organizadas a nível mundial e acho que isso é muito bom para Portugal, para o município, e acho que todos os atletas se sentem bem aqui e são bem-vindos. E aqui é dar o melhor e acho que todos os portugueses estão com essa convicção e acho que eles vão fazer tudo para tentar um bom resultado. O vencedor da prova de Quarteira em 2012, o francês Aurélien Rafael, liderava uma seleção francesa bastante forte, nomeadamente no segmento de natação. C'est vrai que les Français sont très bons nageurs, surtout Robin Pasteur qui est ici présent, Audric Lucini. Donc tous les trois on est très bons en natation. On va essayer de marquer les esprits en natation. Après, si on peut s'échapper à vélo, on le fera, mais si c'est pas possible, on attendra la course à pied. Já para o veterano Richard Stannard, esta era a primeira prova da temporada e por isso mais uma oportunidade para ganhar ritmo. Normally we have some waves in the ocean, but today it's a little bit flat, and that's why I like it. I'm a swimmer predominantly, my best discipline, and so with the waves it makes it very difficult for the rest of the athletes, and the swimmers tend to do quite well. 2 years ago we had a big breakaway. I unfortunately crashed, but 6 of us were away, and it would have been a great race if I'd been able to stay up on the bike. So today we try and do the same, but there aren't as many waves. But we'll see. It's a lovely day here, springtime in Portugal. It doesn't get much better. As esperanças nacionais recaíam num vasto conjunto de atletas que estiveram presentes em Quarteira, entre eles Miguel Arraiolos, que atravessa um bom momento de forma. Ao vir com o 3º lugar numa das primeiras provas que fiz esta época, sinto que estou preparado, e apesar de esta start list estar ligeiramente mais forte, o top 10 está ligeiramente mais forte e irei certamente encontrar adversários ao meu nível e melhores até.
mas com esses resultados que fiz, acho que estou extremamente confiante para fazer aqui um outro bom resultado e vamos ver. Vamos então para o arranque desta prova de quarteira, um arranque sempre espetacular, e aqui, David, já se esperava que os franceses fossem quem melhor se dá dentro d'água. Sem dúvida nenhuma, são uma seleção que apresenta valores de grande qualidade no que diz respeito à natação. Já se vê ali na frente do pelotão, sem surpresa absolutamente nenhuma, Aurélien Rafael, o gigante que se dá muito bem, ainda para mais com as condições difíceis que os atletas encontravam nesta prova. Também o alemão Maximilian Schwetz a conseguir um arranque muito interessante, e aqui vê-se bem a ondulação que ia marcando o final de tarde em quarteira, a colocar toda a gente à prova, e um arranque muito, muito rápido. Para se ter uma noção, estes atletas estavam a nadar para um tempo praticamente 2 minutos abaixo daquilo que as senhoras haviam feito pouco horas antes, e isto para umas condições de mar substancialmente mais difíceis. Mais difíceis substancialmente devido ao vento que se levantou já no final de tarde, na altura em que esta prova se realizou, e aqui os franceses dominaram completamente a natação. Aurélien Rafael tem ali a companhia também do espanhol Alarza, mas no seu encalço vêm os seus colegas de equipa franceses que trouxeram um ritmo diferente a esta prova de natação. Sem dúvida nenhuma, também não é surpresa. Uma referência muito interessante também para aquilo que os atletas do país vizinho iam conseguindo, eles que apresentavam aqui um contingente de grande qualidade, liderados por Fernando Alarza. Em termos das cores nacionais, um pelotão também português com muita qualidade, desde logo com o 2 vezes olímpico Bruno Paes a surgir de certa forma como capitão de equipa. Ele não estava entre os primeiros aqui no segmento de natação, quem estava eram os jovens Filipe Azevedo e também Rafael Ribeiro, que iam cumprindo excelentes segmentos de natação, numa prova onde não estavam João Silva e João Pereira, que nesta mesma madrugada competiam em Auckland, na primeira etapa do Campeonato do Mundo, com sortes bem distintas. João Pereira a sofrer uma queda que o obrigou a regressar a Portugal mais cedo, enquanto que João Silva a bater-se entre os melhores e conquistar a medalha de bronze. Como se esperava, o francês Aurélien Rafael imprimiu um ritmo vivo na frente do pelotão masculino, e a surpresa veio do espanhol Fernando Alarza, que conseguiu acompanhar de perto o francês e entravam no parque de transição com uma diferença muito curta para o francês. Sem dúvida que eram boas notícias para aquilo que Alarza trazia em mente. Já se sabia, de certa forma, a semelhança do que aconteceu no setor feminino com Nance Stanford. Já se sabia que Alarza estava a correr muito bem e, portanto, os adversários estavam apostados que ele tivesse algumas dificuldades no segmento de natação. Isso não aconteceu, bem antes pelo contrário. Ele estava aqui na frente, juntamente com alguns colegas de seleção, como era o caso de Godoy, também ele um excelente nadador, e também dos portugueses, duas jovens surpresas, Filipe Azevedo e Rafael Ribeiro. Eles faziam a sua primeira prova no escalão de elite e com um desempenho fantástico, eles a manterem-se naturalmente no encalço daqueles atletas mais velhos que se iam revezando na frente. Isso é algo que caracteriza o francês Aurélien Rafael, um atleta que foi já campeão da Europa e do mundo. É este tipo de investida. Natação muito forte, ciclismo igualmente em ritmo vivo, e depois ganhar tempo suficiente para abordar a corrida final. É essa a forma de trabalhar então de Aurélien Rafael, e era isso mesmo que ele estava a pôr em prática. Um grupo na frente com menos de 10 unidades que se iam entendendo muito bem, e estavam aqui reunidos os ingredientes para grande dificuldade para o grupo de Bruno Paes e Miguel Arraiolos. Era um entendimento perfeito deste grupo de 9 que seguia na frente. Atrás, os portugueses sentiam claramente dificuldade em chegar à frente, até porque, incrivelmente, o grupo maior, aquele grupo perseguidor, não conseguia retirar tempo à diferença que tinha para o grupo da liderança. Aqui o grupo da frente, num entendimento perfeito, onde estavam também 2 portugueses, Azevedo, melhor nesta altura da corrida, ele que estava a passar por uma boa fase nesta prova de quarteira. Este é o grupo perseguidor, que não se entendia e não conseguia chegar à frente. Durante muito tempo foi o português Hugo Ventura que, juntamente com Miguel Arraiolos, ia tentando levar para diante alguns dos melhores corredores nacionais, como era o caso naturalmente do experiente Bruno Paes. Neste grupo estava também um excelente corredor, David Uccellari de Itália, que tinha sido o atleta mais jovem nos Jogos Olímpicos de Londres. Ele teve um mau segmento de ciclismo
e estava colocado na cauda daquele pelotão. A verdade é que lá na frente, apesar de todas as tentativas, a vantagem não reduzia e, portanto, tudo indicava que os melhores resultados viriam daquele grupo de 9 elementos onde estava Alarza, Rafael e também os portugueses Filipe Azevedo e Rafael Ribeiro. Aqui estão eles a chegar à transição. Fernando Alarza com uma excelente transição, o mesmo não podemos dizer de Aurélien Rafael, que se atrapalha ali um pouco com o seu ténis e por isso mesmo a sair ligeiramente mais atrasado. Quem não desarmava eram os portugueses Filipe Azevedo e Rafael Ribeiro, eles que vinham também no grupo da frente. Aqui é já uma imagem do grupo mais atrasado, onde veio Hugo Ventura, ele que foi de facto incansável no segmento de ciclismo. Ainda que sem grande efeito para levar para a frente alguns dos melhores corredores. Aqui o trio da liderança, onde estavam 3 atletas espanhóis, aqui o 4º, 5º e 6º classificado, sendo que tínhamos Godoy, também Stefan Zaqueus e a fazer uma grande prova, Filipe Azevedo. Na frente, Alarza era cada vez mais primeiro, atrás dele colocava-se o seu compatriota Vicente Hernández e também Aurélien Rafael. Curiosidade para o facto de já aqueles 3 atletas terem sido ou campeões da Europa ou campeões do mundo do escalão júnior. Rafael Ribeiro estava ainda entre o top 10, de facto uma estreia tremenda na categoria Elite. Alarza iniciando mais uma volta ao percurso de corrida, muito saudado, sempre muito público espanhol a marcar presença em quarteira. Foram incansáveis a apoiar o seu compatriota, isto numa altura decisiva em que ele começou a ganhar uma vantagem importante sobre o francês, que aqui vinha já sozinho, deixando para trás o outro espanhol, Hernández, que também esteve em plano de destaque. Foi muito inteligente, Aurélien Rafael colocou-se atrás de Vicente Hernández quando o vento estava contra e assim que teve o vento pelas costas disparou e garantiu ali o segundo lugar, pelo menos depois ia aguardar para ver se alguém tinha uma quebra. Aqui mais um momento da penalty box, um atleta holandês a ter que parar por um tempo depois de uma penalização que foi imposta pelo corpo de juízes. Aqui vemos Hugo Ventura, ele que trabalhou muito ao longo do segmento de ciclismo, ainda assim sem grandes frutos. Na frente parecia ser o dia de Fernando Alarza, ele já vinha dando bons indicadores este inverno com excelentes prestações no corta-mata, inclusivamente a conseguir pódios em competições nacionais e depois no ano passado ter sido 3º classificado, este ano era vitória para o homem de Talavera La Reina. Tal y como predije, ¿no? La carrera iba a ser con una natación fuerte, se iba a formar un pequeño grupito y un segundo grupo atrás intentando dar caza a ese primero. Por suerte, bueno, me he visto en el primer grupo, hemos trabajado muy bien y me he bajado a correr apretando fuerte los primeros 5 kilómetros, ya que venía Rafael muy fuerte y asegurar la victoria. Segundo lugar para o francês Aurélien Rafael, que não foi capaz de fazer frente à armada espanhola. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Espagnols étaient vraiment très très forts. On a bien collaboré à vélo sur l'échappée vélo. Et puis voilà, la course à pied s'est située un peu comme je le pensais. Alarza très très fort à pied. Donc voilà, j'ai fait une belle course et je suis très content de faire 2e aujourd'hui. Vicente Hernández, campeão da Europa em 2011, contentou-se aqui em quarteira com o 3º lugar num fim de semana de sonho para as cores espanholas. Que ha sido un fin de semana muy bueno para el triatlón español y nada, por la parte que me toca contentísimo, empiezo la temporada con muy buen pie, sí. Fue una carrera donde las cosas se jugaron un poco en la natación, donde se forma un grupo con 9 elementos, donde vosotros estaban en mayoría, pudieron repartir un poco ese trabajo y las cosas fueron perfectas. Sí, sí, la verdad que la natación salió bien. Intentamos imponer un ritmo fuerte al principio y por eso se formó un corte y tuvimos la suerte de haber 3 españoles. Había pocos países pero bastante representación, entonces nos entendíamos entre todos. Y sí que nada, trabajamos, conseguimos sacar diferencia y al final pues se notó en la carrera a pie ir con ventaja es bastante bueno, sí. Ainda que em posições diferentes, Aurélien Rafael e Fernando Alarza repetem o pódio que tinham alcançado em 2012 em quarteira, também o quadro de classificação com o Uchelar e Sylvester Kuster no top 8. Entre os portugueses, Filipe Azevedo acabou por ser o primeiro dos atletas nacionais ao acabar na 5ª posição e assim somou os seus primeiros pontos para o ranking mundial nesta sua estreia na Taça da Europa. O segmento de natação foi duro porque é sempre uma grande confusão, com as ondas, com os atletas a baterem uns contra os outros, mas no segmento de ciclismo ali formou-se um grande grupo. Nós tentámos, os portugueses, eu e o Rafael Ribeiro, tentámos não puxar, porque eram as ordens que nós tínhamos da seleção, mas é difícil porque depois chega ali uma altura que o grupo começa todo ali a querer puxar e se nós não puxarmos eles começam
a querer arranjar confusões no meio do pelotão. E houve uma altura que nós tínhamos já um avanço muito grande, então tentámos colaborar com eles para não haver confusões dessas. E ganhámos 1 minuto e 30, penso eu. E foi isso que foi crucial para o meu resultado. Com o 14º lugar de Quarteira, Bruno Paes subiu ao lugar 72 do ranking mundial numa prova muito dura para o atleta português. O mar estava um bocadinho agitado, mas até gostei das condições assim. Depois no ciclismo ninguém trabalhava, essencialmente os estrangeiros que iam no nosso grupo não trabalhavam, alguns portugueses, e pronto, não conseguimos tirar a vantagem que os atletas que iam mais à frente tinham. Pronto, e consegui dar o meu melhor e pronto, melhor eu não conseguia. Para João Serrano, o 30º lugar foi o preço a pagar por uma prova muito dura desde o início, ficando assim aquém das expectativas pessoais. Foi um bocado frustrante, eu tive a cerca de 10 segundos do primeiro grupo, ali uma má organização no pequeno grupo que tinha formado não levou a juntar. Fiquei para o segundo grupo, tentei trabalhar para os meus colegas, a tentar levar o Bruno Paes e o Miguel Arraiolos lá à frente. Na corrida foi o que tinha, nas últimas 2 voltas melhorei, ainda consegui acabar junto do Miguel Arraiolos, acabou por ser positivo. Tiago Maia não foi além da 32ª posição numa prova que acabou por ser positiva para as cores nacionais. Trabalhamos muito bem, na bicicleta principalmente o Hugo Ventura e o Bruno Paes, parabéns, fizeram um trabalho excelente. O Hugo Ventura prejudicou-se a si mesmo em prol da seleção e eu dou-lhes os meus parabéns pessoais, mas acho que acabou por ser positivo porque principalmente pusemos lá 2 atletas no grupo da frente e o Vasco Pessoa e o Bruno Paes conseguiram fazer uma grande corrida e conseguiram colar ao grupo da frente e eventualmente passar alguns atletas, o que foi positivo para a seleção portuguesa. Numa prova muito dura, o Hugo Ventura acabou por pagar uma fatura muito pesada ao terminar na 38ª posição. Os atletas que acabaram por se destacar no segmento de ciclismo, que acima de tudo franceses nadaram muito rápido, acabou por esticar muito o pelotão. Acabei por sair num grupo um bocadinho mais atrasado, onde vinham a maioria dos portugueses. Depois no ciclismo, tentámos, essencialmente eu, o Bruno e o Miguel Arraiolos, tentámos ao máximo apanhar o grupo da frente, mas não foi possível. O nosso grupo tinha muitos atletas, mas a maioria deles não, a função deles não, ou o objetivo deles não seria trabalhar para apanhar o primeiro grupo. Acabámos por começar a correr um pouco atrasados em relação aos atletas da frente. Foi dentro do possível, mas sem dúvida que foi um segmento de ciclismo muito duro, sempre na perseguição ao primeiro grupo e muito desgastante, claro. Para o presidente da Federação de Triatlo, o balanço desta etapa portuguesa da Taça da Europa foi bastante positivo. Temos uma excelente participação, muita assistência e este cenário do Algarve só veio beneficiar com esta organização do triatlo. Temos que agradecer de facto à autarquia local, portanto à Câmara Municipal de Lolé, à Junta de Freguesia de Quarteira e a todo este público que esteve presente hoje. Penso que todos beneficiaram e o triatlo particularmente. Para o presidente da Câmara de Lolé, o triatlo de Quarteira é o exemplo das excelentes condições do Algarve para a prática da modalidade. É uma modalidade que tem conquistado uma posição de relevo no contexto desportivo no Concelho de Lolé. Efetivamente tem as vertentes de natação, que para nós é muito importante, com um mar espetacular que aqui temos. Depois aproveitamos as infraestruturas que a própria cidade de Quarteira tem, que conseguem ser complementares e que transmitem, portanto, uma imagem de complementariedade, de diversidade e de qualidade de vida que para nós é extremamente importante. E para um concelho que vive, e uma região que vive essencialmente do turismo, que temos uma qualidade de infraestruturas hoteleiras excepcional, eu penso que é extremamente importante. Nós podemos aproveitar também as sinergias entre a Federação, entre aquilo que o Concelho dispõe e, portanto, para a promoção do país também lá fora. Olá, eu sou o Hugo. Obrigado por todo o apoio que deram à seleção portuguesa de triatlo aqui nesta prova da Taça da Europa de Quarteira. Ponto final na 12ª edição do Triatlo Cidade de Quarteira, professor Carlos Gravata. A próxima edição do Magazine Triatlo vai olhar para o arranque do Campeonato Nacional de Triatlo Individual. Quanto à Taça da Europa, essa prossegue em Espanha, em Banholas, também com atletas portugueses.